Muito bom, vamos agora começar a usar algumas regrinhas, aprender algumas regrinhas simples para achar a função derivada e, portanto, a primitiva, né? Lembra que é sempre o parzinho primitiva, derivada. Então, se a função é f e a derivada é f', então o f é uma primitiva do f', né? Primitiva é tal que você deriva e obtém a função que você quer. Então é sempre esse parzinho. Para que serve a derivada? Para calcular tangentes, né? Para que serve a primitiva? Para calcular áreas, de uma maneira simples, né? Falando de uma maneira simples. Muito bom. Primeira regrinha simples. É a regra para a função potência que nós já usamos nas aulas passadas, né? Então você tem x elevado a n, onde n é um número que não muda, é um número constante. Regra, para achar a derivada disso, basta subtrair 1 no expoente, da x a n menos 1, e multiplicar pelo n. Isso vale para qualquer n constante. Exemplos aqui embaixo. Ó. X à quarta. Como é que acha a derivada disso? O x à quarta vai dar um x ao cubo, sempre tira 1 e multiplica pelo 4. Cai o 4 e tira 1 no expoente, assim que a gente decora, né? 4x ao cubo. X a 2,3, um expoente mais maluco, um expoente irracional, né? Não é inteiro. Mesma regra. Cai o 2,3, fica multiplicado pelo 2,3, tira 1 do expoente. 2,3 menos 1 é 1,3. Pode fazer com expoente negativo também. T a menos 2,3. Qual é a derivada? Cai o expoente, menos 2,3, vai ficar negativo aqui, né? Menos 2,3, t elevado, menos 2,3, menos 1, menos 3,3. Então a regrinha é simples, ok? Se a gente junta essa regrinha com uma propriedade importantíssima da derivada, que é chamada de linearidade. Né? Linearidade. O que é isso? A gente diz em termos matemáticos que a operação de derivação é uma operação linear, significando o seguinte, olha, se você tem uma soma de duas funções, então para derivar essa soma toda, basta derivar termo por termo. Em português simples, a derivada da soma é a soma das derivadas. Okay? E se você multiplica uma função por um número, uma constante, né? Então para achar a derivada, o número continua multiplicando. Você pode ignorar o número, deriva a função e multiplica pelo número depois. Né? Ok? É como se esse número saísse da operação. É interessante olhar as coisas dessa maneira. Quando você deriva, quando você acha o linha, você está querendo aplicar essa operação em todo esse conjunto aqui. Né? Então, na primeira propriedade diz que quando você tem um número multiplicando, esse número pode sair do operador, ele pode ser multiplicado depois de fazer a operação. Né? Então, a derivada de duas vezes uma função é a derivada da função vezes 2, por exemplo. Okay? E aqui é a mesma coisa, é como se esse linha pudesse entrar aqui na operação. Ó. Você quer a operação derivada dessa soma. Então, é como se o operador entrasse ali dentro. Então, f mais g', f' mais g'. Toda operação matemática que satisfaz essas duas coisas é chamada de operação linear. Okay? A derivada é uma delas. Não é difícil provar isso. A gente vai deixar para provar essas coisas numa aula futura, quando chegar na hora conveniente de se fazer isso. Ok? Muito bom. Com essas duas propriedades, a gente já consegue calcular uma série de derivadas que, milagre, né? É um milagre da... Já falei que o cálculo ele é famoso por dois motivos. Primeiro, porque ele é bastante útil para resolver problemas importantes. Segundo, que as regras, uma grande maioria dos casos, são regras incrivelmente simples, né? É inacreditável, mas para você achar a derivada desse polinômio de quarto grau, como a derivada é uma operação linear, basta você achar a derivada de cada termo. E isso é muito fácil pela regra que a gente viu agora. Derivada do 2x a 4, cai o 4, tem um 2 aqui. 4 vezes 2, 8. Então, 4 vezes 2, 8 vezes x ao cubo, é só tirar 1.
Derivada do x ao quadrado dá o x, o 2 cai. Tem o menos 3, 2 vezes menos 3, menos 6 vezes x. Nessa parte final é bom lembrar, muito útil lembrar, é importante que não precisa de regra para achar essa derivada. A regra até funciona, né? A regra até funciona, porque é x elevado a 1, então o 1 cai, vai ficar 5. 1 menos 1 é 0, vai dar um x elevado a 0. X elevado a 0 é 1. Então a derivada do 5x é x. E a derivada do 4 é 0, porque 4 é uma constante. Mas veja bem, isso aqui é uma reta. É uma reta. 5x menos 4. O que é derivada de uma reta? Derivada é a inclinação da tangente. Se isso é uma reta, a tangente é a própria reta. E a inclinação é sempre a mesma. Enquanto você está em cima da reta, você está na mesma tangente com a mesma inclinação. E a inclinação é a inclinação da reta, que é 5. Então, a derivada dessa parte linear, a derivada de 5x menos 4, é 5 pela definição de derivada. Não precisaria de regra para saber que essa derivada é 5. Ok? Casos mais complicados. Olha esse exemplo de baixo. É uma soma de 5 termos, né? Deriva termo a termo, pela regrinha que a gente acabou de ver. Derivada de 3x a 0,2. Cai o 0,2 vezes 3 dá 0,6. 0,2 menos 1 dá menos 0,8. Pronto. Menos 5x a menos 2. Aqui tem expoente negativo, né? Como é que deriva? Cai o menos 2. Aqui é menos 5. Vezes menos 2 dá 10. Tira 1 do expoente, menos 2 menos 1, menos 3. 5 elevado a x, coloquei de propósito, porque esta a gente ainda não sabe derivar. Cuidado para não confundir as funções. 5 elevado a x é um outro tipo de função. Função potência, a base varia. A potência é constante. Isso é uma função potência. Derivada disso, 2 vezes x. Usa a regrinha. Agora, se você tiver 2 elevado a x, isso é uma função exponencial. Agora, quem está variando é o expoente, a base é constante, né? Derivada disso, vamos ver na aula que vem, numa outra aula. Okay? Vamos estudar essa função que ela é muito importante para a engenharia, importantíssima, é outro tipo de função. Então, eu coloquei aqui, ó, não sei por enquanto quanto é que é essa derivada. A parte final é uma reta, menos 4x mais 2. Derivada de reta, a inclinação da reta é menos 4. Pronto, está feito, ok? Então, a gente consegue achar derivadas de funções até razoavelmente complicadas, né? Vamos ver alguns exemplos agora. Vamos ver alguns exemplos. Primeiro exercíciozinho, primeiro exemplo. Temos aí um polinômio do quarto grau. x4 menos 3x3 menos x2 mais 3x, ok? Calcule a inclinação da tangente a essa função por esses pontos aí. Dá 4 pontos. Dá 4 pontos. 0, 0, menos 1, 0, 1, 0 e 3, 0. Bom, é interessante aqui lembrar do seguinte. Pelo enunciado, dá a impressão que esses pontos, né? Calcule a inclinação da tangente nos pontos. Tangente no ponto. Então, esses pontos pertencem ao gráfico do f, né? Pelo fraseado em português aqui. Porque, cuidado, nós resolvemos na aula passada um exemplo, né? Onde você tinha uma função e você queria traçar uma tangente por um ponto que estava fora da função. Por esse ponto aqui, não pertence ao gráfico. Então, você traça uma tangente, dá para fazer isso, né? Mas você tem que descobrir qual é o ponto de tangência. É um problema um pouquinho mais complicado que nós já resolvemos na outra aula. Aqui não parece ser o caso, né? Esses pontos, né, pelo enunciado, esses pontos devem pertencer ao gráfico. Não custa nada conferir, certo? Então, vamos ver. Vamos chamar o primeiro ponto de ponto P. É o ponto 0, 0. Será que esse ponto pertence ao gráfico da função f? Vamos ver. Quanto que é o f de 0? Se ele pertence, o x e o y tem que satisfazer a fórmula do f. O x é 0. Se você jogar 0 na fórmula do f, dá para ver que vai dar 0, né? X a 4, x ao cubo, x ao quadrado, x. Então vai dar 0. Então, ótimo. Pertence à função f.
O outro ponto, vamos chamá-lo de Q, é o ponto menos 1, 0. Será que ele pertence à função f? Jogue menos 1 na fórmula. Cuidado que muitos alunos erram essa conta, né? Erram essa conta. X a quarto, você vai pegar o x, que é menos 1, e levar a quarta. Quando tiver aquele x ao cubo, a conta que é para ser feita é: coloque menos 1 no lugar do x, eleva ao cubo e multiplica pelo menos 3, né? Então, usa parênteses. Com prática, a gente faz essa conta sem problema nenhum. Tem muito aluno que tem muita facilidade em fazer, não tem necessidade de tanto detalhe. Mas seguro morreu de velho, né? Coloca menos 1 ali e faz as contas direitinho. Menos 1 a quarta é 1. Menos 1 ao cubo é menos 1 vezes menos 3, vai dar um mais 3, dá um 3 positivo ali. Concorda? Menos 1 ao quadrado é 1, mas é negativo lá fora. Dá menos 1. 3 vezes menos 1 dá menos 3. Quanto dá essa conta? Corta, 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 corta. Então, f de menos 1 é 0. Então, o ponto Q pertence ao gráfico do f. Certinho. O 1, 0, vamos chamá-lo de R. X igual a 1, y igual a 0. Ele pertence a f. Calcule o f de 1. Esse é fácil, né? 1 a quarta é 1. 1 ao cubo é 1, vai dar menos 3. Menos 1 ao quadrado é 1. Mais 3. 3 corta com menos 3. 1 com menos 1, 0. Então, o y deu 0. Então, pertence também. O último também deve pertencer. Vamos chamá-lo de S. 3, 0. Ele pertence à função f. Vamos ver. Quanto que é o f de 3? Dá 3 a quarta, menos 3 vezes 3 ao cubo, menos 3 ao quadrado, mais 3 vezes 3. Né? Ora, isso aqui dá 3 ao cubo vezes 3 é 3 a quarta. 3 a quarta. Então, vai cortar negativo, corta isso aqui com esse. 3 ao quadrado, menos 3 ao quadrado, com mais, também corta. Essa conta também dá zero. Então, os 4 pontos pertencem à função f. Então, para calcular a tangente, muito simples. Basta usar a derivada, né? Vamos mudar a cor da caneta aqui. Quanto que é a derivada da função f? Muito simples, regrinha de potência, é uma soma de termos, usa linearidade. Derivada do x a 4, 4x ao cubo, menos derivada do x ao cubo vezes menos 3. 3 vezes 3, menos 9x quadrado, menos 2x mais 3. Confere? Derivada do x2 é o 2x, negativo aqui, e a última parte é uma reta, né? Uma reta com inclinação 3. Derivada de 3x é 3. Então, essa é a derivada. Como cada ponto, cada um dos 4 pontos pertence ao gráfico, é só calcular o valor da derivada. Para isso que serve a derivada, calcular a inclinação da tangente naquele ponto. Então, em P, a inclinação da tangente é o f' de 0, porque no ponto P o x é 0. O f' de 0 vai dar 3, né? Só jogar x igual a 0, dá 3. Então, a inclinação da tangente no 0, 0 é 3. No ponto Q, em Q, qual é o x do ponto Q? É menos 1. Então, é o f' de menos 1. Ótimo. Novamente, aquela continha que é fácil de errar, né? A fórmula do f' está aqui. Vai dar 4 vezes x ao cubo. X é menos 1. Então, vai dar menos 1. Menos 9. Menos 1 ao quadrado é 1. Menos 2 vezes o menos 1. Mais o 3. Ótimo. Então, vai dar menos 4. Menos 9. Mais 2, não é isso? Mais 3. Isso vai dar 2 e 3, 5. 5 menos 4, 1. 1 menos 9, menos 8. Então, em um ponto Q, a tangente tem inclinação menos 8. Em R, o x do ponto R é 1. Então, é o f' de 1. Jogue lá. Dá 4 menos 9 menos 2 mais 3.
3 menos 2 é 1, 4 e 1, 5, menos 9, menos 4. E, finalmente, em S. Okay? Em S. O x do ponto S é 3. Né? Então, é f' de 3. Vai dar 4 vezes 3 ao cubo, menos 9 vezes 3 ao quadrado, que é 9, né? Menos 2 vezes 3, mais 3. Então, uma continha chata aqui, né? 4 vezes 27. 4 vezes 27. 9 vezes 9 é 81. Menos 6, mais 3, né? Dá 4 vezes 27, menos 6 mais 3 é menos 3, né? Quanto dá esta conta, então? Dá 4 vezes 27, menos 81, menos 3, né? Dá 24. 24. Então, essas são as inclinações da tangente naqueles pontos. Fácil, é só usar o valor do derivado. Vamos visualizar isso no GeoGebra, né? Examinar esse polinômio de grau 4 aqui no GeoGebra. Está aqui ele, ó. É esse sujeito aqui, que eu já tracei o gráfico dele em vermelho. Essa primeira parte já aprendemos a fazer na outra aula, né? Eu já escolhi um ponto sobre o gráfico do F, de modo que eu mudo o ponto A, arrasto o ponto L, está sempre em cima do gráfico do F, ok? E agora ele pediu para calcular as tangentes. Vamos traçar a tangente ali, o comando tangente, né? Já vimos na outra aula, ok? Então, à medida que o ponto A vai andando, a tangente vai mudando de inclinação. A inclinação dessa tangente eu vou marcar num outro gráfico, que vai ser o gráfico da derivada. Então, eu já calculei essa inclinação, este número B aqui, ó, está dando menos 40,9, ela vai mudando à medida que você vai mudando o ponto. Ok? E vamos marcar um ponto cuja ordenada é o valor dessa inclinação, para traçar o gráfico da derivada, que é este ponto que eu chamei de A' aqui, ó. Então, à medida que eu mudo o ponto A' vai descrevendo uma curva. Essa curva é o gráfico da derivada, que é, vamos esconder isso aqui, vamos mostrar aí lá, ó, derivada. Como é que acha essa derivada aqui? Pode fazer na mão, 4x3 menos 9x2 menos 2x mais 3, como a gente aprendeu, pode usar o comando derivada, né? Na linha dentro, como a gente já aprendeu a fazer, para ele achar esse gráfico aqui. O que é incrível, note, a regrinha é simples, mas não deixa de ser incrível, né? Como é fácil, né? Nós pegamos uma função complicada, que é um polinômio de quarto grau, e em cada ponto dele tiramos uma tangente e marcamos a inclinação. E a inclinação em função de x descreve um polinômio do terceiro grau. É um probleminha complicado, mas muito fácil de resolver. A regra é incrivelmente simples, né? É um milagre que a fórmula dessa curva azul seja tão simples. Você pode continuar essa brincadeira, ok? Pode continuar derivando essas coisas aqui. Eu posso pegar essa curva azul e achar a derivada dela. Vai dar essa curva verde aqui, ó. Derivei novamente. Então, a curva azul é um polinômio de grau 3. A curva verde é a derivada da curva azul. Basta fazer, não é? 4x3 menos 9x2, acha a derivada. 12x2 menos 18x menos 2. Pronto. Isso é uma parábola agora, né? Então, a derivada da curva azul é uma parábola. Posso derivar mais uma vez. A derivada da derivada da derivada e vai derivando. Se eu derivar mais uma vez, eu vou obter uma reta, né? Não é 12x2 menos 8x, né? A derivada é menos 24x menos 18, que é esta reta laranja. Se eu derivar mais uma vez, aí dá uma constante, né? Derivada da reta é a inclinação dela. 24, está aqui, ó. Se eu derivasse mais uma vez, ainda daria zero, né? Que agora é constante. Polinômios têm essa propriedade interessante e é importante para aplicações práticas e análises matemáticas, né? De certos fenômenos. Quando você pega um polinômio é sempre uma combinação de potência inteiras, né? Potências inteiras, inteiras e positivas, né? A derivada do polinômio é mais simples do que ele, né? A derivada de um polinômio de grau n é um polinômio de grau n menos 1. Então você vai derivando e vai diminuindo o grau, até que chega uma hora que essa derivada dá zero, tá ok?
Polinômios é o único tipo de função que satisfaz isso. Nós vamos ver que outras funções importantes, você vai achando a derivada e elas, na maioria dos casos, elas vão complicando. Vão complicando, ok? Polinômios não. Você vai derivando e vai chegar uma hora que a derivada vai simplificando até dar zero. Vamos conferir a resposta das inclinações, aproveitar para lembrar como é que você faz isso aqui no GeoGebra, né? Como esconder essas coisas todas. Ele pediu no exercício qual é a inclinação no ponto 0, 0. Nós achamos que dá 3. Então, conferindo ali, vamos arrastar o ponto até o 0, 0. Pronto. Ponto 0, 0. Qual é a inclinação? A inclinação é 3, ó. É 3. Então, acertamos, né? Se você quiser posicionar exatamente em cima do ponto, ensinar uma coisinha aqui, ó. Vamos conferir a resposta no ponto menos 1, ó. X igual a menos 1. Se x for menos 1, a inclinação dá menos 8, segundo as nossas contas, né? Então, vou posicionar o ponto A em cima do x igual a menos 1. Menos 0,4, menos 0,8 é aqui, ó. Este ponto aqui, exatamente o ponto que cruza ali, no menos 1, ok? Se ficar um pouco difícil para posicionar, ou você dá um zoom aqui, né? Ou você pode fazer assim, defina uma reta no x igual a menos 1, coloca x igual a menos 1 na linha de comando. Ele vai passar uma reta vertical, ok? Ele chamou de L. E agora ache a interseção dessa reta, com a função. É aquele comando de ponto lá, interseção de dois objetos, ó. Eu quero a interseção da reta L com a função f. Dá esse ponto E, né? Dá esse ponto E que está sobre o gráfico de f. Agora eu posso pedir para ele calcular explicitamente a tangente, né? Deixa de selecionar ali. Você decorar, quando você lidar com o GeoGebra, você deixa selecionado a ferramenta. Cada vez que você clica, ele acha uma interseção nova. Aí começa a dar uma bagunça. Então, terminou o que tem que fazer, volta para a setinha que é só para selecionar, não é para criar nada novo. Vai na caixa de entrada e pede para calcular a tangente, a função f, pelo ponto E. É só escrever tangente, né? Escolher a opção ponto função. Então, eu quero uma tangente pelo ponto E, e a função é a função f, aquela função vermelha. Pronto, ele traça a tangente, esta reta preta. Agora, ou você vê a equação dela, ou pede para calcular a inclinação. A equação dela, ó, é menos 8x menos 8. Como a equação dessa reta é menos 8x menos 1, a inclinação é menos 8. Então, quando x é menos 1, a tangente deu menos 8. É isso que nós achamos? É isto, ó. E aí você pode repetir para checar que a inclinação no ponto x igual a 1 dá menos 4 e no x igual a 3 dá 24. Ok? E ótimo, está resolvido. Realmente, vamos frisar, é simples a regra, fácil de entender e milagrosa, né? Como é que um polinômio do quarto grau, uma regrinha simples, e você consegue traçar qualquer tangente que você quiser ali. É muito interessante. E a derivada dá um polinômio de grau 3. Derivada de polinômio é outro polinômio. E sempre de grau menor, né? Tá ok? Ótimo. Vamos ver mais um exemplo. Mais um exercício. Agora, vamos calcular áreas. Ok? Vamos pegar um polinômio e calcular uma área debaixo do gráfico dele. Áreas a gente calcula usando primitivas, né? Então, eu tenho um polinômio aí que eu escrevi na forma fatorada. É muito importante para as ciências exatas, para a matemática também, claro, lógico, saber escrever o polinômio na forma fatorada. É a forma mais útil que tem, porque quando você escreve o polinômio nessa forma, está vendo produto, né? É um produto de termos. X vezes x mais 1 vezes x menos 2. Nessa forma é fácil descobrir quem são as raízes do polinômio, né? Olhando para essa fórmula, como é um produto de monômios, quais as raízes desse polinômio? Raízes são os valores de x onde o f dá zero, né? O f de x dá zero.
para quais valores de x. Se ele estiver na forma fatorada, é só olhar quando é que zera cada um dos termos. É um produto, né? Então, x igual a zero é uma raiz, x igual a menos 1 é outra raiz, vai zerar tudo, x igual a menos 1, e x igual a 2 é outra raiz. Então, esse polinômio tem 3 raízes, é um polinômio do terceiro grau, ok? O gráfico dele vai dar um S, né, provavelmente, uma daquelas curvas que tem formato de S. Vamos traçar o gráfico dele no GeoGebra e aprender a fazer uma coisinha útil aqui, ok? Vamos aprender uma coisa útil. Está aqui ele, ó. Está aqui ele. 12x, x mais 1 vezes x menos 2. Então, a hora que você define essa função, ele já traça o gráfico para você. Eu já tracei, já arrumei os eixos, já dei um zoom, como a gente já aprendeu nas outras aulas como fazer, né? Então já está bonitinho para a gente visualizar. Um comando útil no GeoGebra é você eliminar os parênteses, simplificar isso aqui. Nós vamos ter que fazer isso por enquanto, porque nós vamos ter que achar a primitiva desse polinômio. Eu vou querer calcular algumas áreas aí, né? Então eu vou ter que achar a primitiva. Ou às vezes quero calcular tangente, quero achar a derivada. E escrito na forma de produto, a gente ainda não sabe fazer. Quando você tem produto de coisas assim, a única maneira que a gente aí já está aprendendo a fazer hoje é elimine esses parênteses e escreve esse polinômio como uma soma de potências, né? Então precisa eliminar os parênteses. Ou você faz isso na mão, multiplica isso aqui na mão, elimina, reduz os termos semelhantes, ou usa um comando útil no GeoGebra chamado simplificar. Simplificar, ó. Eu já fiz isso aqui. Então, simplificar a função g. Eu defini a função g dessa maneira, ó, e chamei a simplificação de f. Então, o comando que eu fiz é f igual a simplificar, né? Simplificar a função g. Pronto. Manda esse comando, ele cria aquela função, ele multiplica para você. Tá ok? Beleza? Então vamos copiar isso lá e calcular as áreas. Vamos lembrar na mão como é que calcula as áreas embaixo dessa função. É 12x3 menos 12x2 menos 24x. Né? Vou copiar ali para a minha folha de desenho. Então, meu f de x é 12x3 menos 12x2, né? 12x2 menos 24x. 12 menos 12, 12x3, 24x. Vamos ver se eu copiei certo. 12x3 menos 12x2 menos 24x. Ótimo. Okay? Então, esse aqui é o meu f. Eu quero calcular áreas, então vamos lembrar o essencial, né? Lembrar o que a gente já aprendeu. Calcule a área sobre o gráfico dessa função acima do eixo y. Por que é importante especificar isso? Vamos lembrar do problema que eu estou resolvendo. Fazer um esqueminha simplesinho. O que eu estou resolvendo aí? Eu tenho o gráfico de uma função f. Okay? E quero calcular a área entre dois valores de x. Vamos dizer, x igual a A, x igual a B. Eu quero calcular essa área. É sempre importante, quando você for resolver um problema qualquer, fazer o esquema, mesmo que seja simples, não decorar direto a fórmula, né? Qualquer aplicação, ela aparece num formato mais complicado que esse. Esse é um probleminha simples. O cara deu uma fórmula, está pedindo para você calcular alguma coisa. Mas em problemas práticos, você é que vai definir qual é o problema matemático. Então é muito importante fazer os esqueminhas para saber o que, você está calculando, né? Qual é o valor dessa área? Então, para calcular essa área, o que a gente aprendeu? Você calcula a primitiva da função. Seja f grande a primitiva desse f, né? Então, o valor dessa área é só pegar o valor da primitiva no ponto final, subtrair o valor da primitiva no ponto inicial. Está calculado a área, tá? Por que é importante dizer que o eixo está no y igual a zero? Porque, claro, se você mudar a posição desse eixo, olha o eixo x ali.
Você colocar ali mais para cima ou mais para baixo, essa área muda. Então, essa fórmula aqui é válida quando você conta essa área a partir do y igual a zero, né? Então, qualquer ponto aqui que você pegar no eixo x vai ter o f, que aqui você marca o f, vai ter o f igual a zero. É a partir daqui que você conta. Se você desenhar o gráfico com o eixo x cruzando em outro lugar, tem que fazer uma correção no valor dessa área. Muito bem. Então, ele falou que a partir do y igual a zero, basta usar essa fórmula. Então, para calcular essas áreas aqui que ele pediu, calcular a área no intervalo x entre menos 1 e 0. Então, eu vou entre menos 1 e 0, o x aqui, ok? Tem que achar a primitiva. Qual é a primitiva da função f? A primitiva de f de x é... Como é que eu faço? Olha, eu sei fazer a derivada. Então, eu sei fazer a primitiva, neste caso aqui, porque vamos fazer um rascunho ali do lado, né? Muito simplesinho. Se eu tenho x², qual é a derivada disso? 2x. Agora, se eu quero que a derivada dê x², qual é a função cuja derivada dá x²? É claro que eu vou tentar um x ao cubo, né? Porque a hora que eu derivo, vou tirar um do expoente. Só que se eu derivar x ao cubo, isso aqui vai ficar multiplicado por 3. A derivada do x ao cubo é 3x2. Então, eu divido aqui por 3. Pronto. A hora que eu derivo, o 3 cai, corta com esse 3 e a derivada da x². Fórmula geral, né? Fórmula geral. Vamos escrever em algum lugar aqui, lá em cima. A primitiva de x elevado a n. Então, agora eu não quero a derivada, eu quero uma função que dê essa derivada. É x a n mais 1 dividido por n mais 1. Né? Porque na hora que eu derivo isso aqui, eu vou cair com n mais 1, vai cortar e tiro 1, dá exatamente o x a n. Probleminha que já dá para ver por que tem coisas no cálculo que são, né? Levam a coisas novas. Essa fórmula não funciona se o n for menos 1. O n não pode ser menos 1, né? Porque senão você ia dividir por zero aqui. Ou seja, a primitiva... Vou já escrever aqui numa outra aula, a gente vai ver isso aqui. D. Se for x a menos 1, x a menos 1 é 1 sobre x, né? Uma função famosa é importante também. A primitiva dessa função não é assim que acha, não dá para achar com essa regra. Os matemáticos sofreram bastante com isso também, para descobrir isso. A função cuja derivada dá 1 sobre x, por incrível que pareça, é logaritmo neperiano de x. Vamos ver isso numa outra aula. Vou colocar aqui só uma observação por enquanto, ok? Okay? Bom, no nosso caso, a primitiva deste f aqui não vai ter problema nenhum de achar. Vamos chamá-la de f grande, né? O f grande vai ser o quê? Não é um x ao cubo? Para a derivada da x ao cubo, vou tentar um x à quarta. Bom, para dar 12 ali fora, é só multiplicar por 3. Aqui nem precisa quebrar muito a cabeça, né? Tá certo ou não? Que hora que eu derivo, dá 4 vezes 3, dá 12. Pronto. E o segundo termo? Não é menos 12x2? Menos. Qual é a primitiva do x2? É x3. Como é que eu vou fazer aparecer aquele 12 lá? Colocando um 4 aqui, né? 3 vezes 4, 12. Certo? E, finalmente, o menos 24x. Qual é a primitiva do x? É um x². Né? X². E que nem precisa decorar essa regrinha, né? Nem precisa, tá certo? É interessante que a gente, analisando a regra, a gente presta atenção em coisas que podem acontecer, né? Mas nesse caso, a primitiva do x é x². Como é que eu vou fazer aparecer 24? Coloca 12 aqui, pronto. 12 vezes 2, 24. Então, nesses casos simples assim, não tem problema nenhum, né? Então, vamos conferir. Se eu derivar o f tem que dar o f pequeno. Essa é a função da primitiva, né? Derivada disso, 12x3 menos 12x2 menos 24x. Pronto, é essa aqui. Detalhe que nesse problema não tem importância, mas
É bom ficar esperto, porque às vezes é importante lembrar isso. Se eu derivar esse f grande, dá o f pequeno. Agora, eu poderia ter escrito essa mesma coisa e somar um número qualquer aqui, né? Se eu somar um número qualquer, em vez de pegar esses 3x4, 4x, 2x, se eu somar 7, por exemplo, vai dar certo também, porque a derivada de constante vai ter zero. Então a derivada do f grande continua sendo f pequeno. Eu posso somar essa constante, o pessoal chama, é uma constante arbitrária. Posso colocar qualquer número aqui, né? Constante arbitrária. Neste problema, ela não vai interessar. Okay? Pode botar o número que você quiser. Por quê? É fácil ver. Ó. Nós vamos calcular, então eu vou fazer uma diferença, né? Eu vou fazer uma diferença. Eu vou calcular essa primitiva num valor, calcular no outro valor de x e fazer a diferença. Então qualquer número que tiver aqui vai cortar. Não vai interessar. Mas existem problemas, vamos ver nas outras aulas, onde a existência dessa constante é importante. Importante lembrar que eu posso colocar qualquer número aqui. Então vamos escolher. Escolha A igual a zero, já que pode ser qualquer coisa, eu não vou esquentar a cabeça, botar um número que eu não preciso aqui para resolver esse problema. Então a primitiva é esta aqui, ó, é esta aqui, né? O meu f de x é simplesmente 3x a 4 menos 4x ao cubo menos 12x quadrado. Ótimo, ótimo. Agora calcula as áreas que ele quer, pronto. Qual é a área embaixo dessa função no intervalo menos 1 a 0? Do menos 1 ao 0. Basta pegar, vamos chamar o item A, do item A, mudar a cor aqui, ficar mais tranquilo aqui o que eu estou escrevendo, né? Vamos chamar do item A, vamos chamar a área de S, ok? É a área entre menos 1 e 0. Então é a primitiva no ponto final, que é 0, menos a primitiva no menos 1, ok? E no item B, é a área entre o 0 e o 2. Então agora eu quero de 0 a 2. A área vai ser a primitiva no ponto final 2, menos a primitiva no ponto inicial 0. Agora é só calcular esses valores aqui com calma, né? Com calma. Quanto que vai dar o f de 0? Vamos fazer isso aqui embaixo, ó. Quanto que vai dar o f de 0? Primitiva no ponto 0. Bota x igual a 0 no f grande. Vai dar 0, né? Dá 0, ok? Primitiva no ponto menos 1. Coloca x igual a menos 1. Na equação da primitiva. Menos 1 a quarta é 1. Então dá 3. Menos 1 ao cubo é menos 1, ó. Menos 1 vezes menos 4 vai dar mais 4. E x igual a menos 1 ao quadrado dá 1, menos 12. Então, no menos 1 dá 7 menos 12, menos 5. E falta calcular no ponto 2, né? A primitiva no x igual a 2, primitiva no x igual a 2, é 3 vezes 2 a quarta, 2 a quarta, 2 a quarta, dá 16, né? Dá 16, menos 4, 2 ao cubo, que é 8, menos 12 vezes 2 ao quadrado, que é 4. Então, isso dá 48, né? 3 vezes 16 é 48, menos 32, menos 48. Dá menos 32, né? Menos 32, corta o 48. Ótimo. Agora é só calcular as áreas que ele pediu. Okay? Então, quanto que dá a área S? É o f de 0, que é 0, menos o f de menos 1. Cuidado para não errar a conta aqui, ó. É 0, que é o f de 0. Vou botar parênteses lá. O f de 0 é 0. Menos o f de menos 1 é menos 5. Ok? Então, 0 menos 5 dá 5. Primeira área é 5. E a segunda área é o f de 2, que é menos 32, menos o f de 0. Bom, f de 0 é 0. Então, a área dá menos 32. A área negativa, como assim área negativa? Fácil explicar. Porque a nossa área, quando a gente calcula a área, vamos ver na figurinha que eu acabei de fazer no rascunho, né? Como é que a gente calcula a área? Dividido em pequenos retângulos.
pequenos retângulos, somando, né? Lembra? Teorema fundamental, né? Para calcular a área dividida em pequenos retângulos, e soma todos os retângulos, faz o limite quando você tem um monte de retângulos. A área de cada retângulo é base vezes a altura. E essa altura é o valor do f, porque eu faço o gráfico a partir do eixo zero. Do eixo x, o f é zero. Então a altura de cada retângulo é o f. É claro que se o f for negativo, a área do retângulo vai dar negativa. Então, o que significa uma área negativa? É que a maior parte dessa área está abaixo do eixo x. Né? A minha função cruza o eixo zero, né? Esse aqui é o eixo y igual a zero. Então, nessa parte aqui, o f é negativo. Essa parte da área aqui é negativa. Essa parte aqui é positiva. Nós vamos ver depois que isso é útil. Isso é bom para a gente resolver problemas práticos. Longe de ser uma complicação. É bom que seja assim. Ok? Vamos conferir isso no GeoGebra. Então, a área do menos 1 ao 0 deu 5. E a outra área de 0 a 2 deu menos 32. Eu já tenho ele traçado no GeoGebra, está aqui. E para você achar a área, lembra que o comando para você fazer isso no GeoGebra chama-se integral, né? A partir da aula que vem, a gente vai começar a acostumar com esses nomes. Chama-se integral para calcular a área. Então, use essa opção, integral da função f, no caso, né? Pode ser da g também, tanto faz, de 0 a 2, menos 1 a 0, qual que você quiser. Então, a primeira que nós calculamos era de menos 1 a 0, ó. Deu 5. Esta área aqui, ó, essa corcova positiva aqui da função. E a segunda área, do 0 até o 2, vai ver que vai dar negativa, né? A função é negativa nesse intervalo, que é esta área aqui, ó. Então, uma deu 5 e a outra deu menos 32. Acertamos lá? Sim, acertamos. Né? A primeira área é 5 e a outra é menos 32. Ok? Tranquilo? E finalmente, temos mais um exemplo ainda que eu gostaria de fazer. Com uma função importante, ela aparece muito em metalurgia, essa função raiz de x. Problemas de difusão também, de massa, de calor, essa função costuma aparecer. Era uma função meio enjoadinha, é uma raiz de x, é simplesinha, né? X elevado a meio, mas ela tem um problema. Essa função dá um pouco de dor de cabeça e problemas práticos, porque qual é a derivada dela, né? E tem A, vamos já escrever a derivada dela. A função é raiz de x. Isso aqui é x elevado a meio, né? Certo? Mesma coisa. Como é que eu acho a derivada dela? Regrinha da potência, uma função potência. O meio cai e você faz meio menos 1, né? Meio tira 1. Dá menos meio, né? Dá meio vezes x a menos meio. X a menos meio é 1 sobre x a meio. Então, a derivada dá 1 sobre 2 vezes x a meio. Ou seja, é 1 sobre 2 vezes a raiz. Essa fórmula é muito importante, é bom já decorar, tá? Então, se a função é raiz de x, a derivada dela é 1 sobre 2 vezes a raiz de x. É esta coisa aqui. O problema aqui é o seguinte, olha que coisa interessante, vamos ver isso no GeoGebra, né? Quando x é zero, a função dá zero. A raiz de zero é zero. Só que a derivada não está definida, vai dar uma divisão por zero, né? Dá uma divisão por zero. Não existe o f' no ponto zero. É mais interessante para a engenharia pensar o seguinte, ó, quando você aproxima o x do zero, se o x for pequenininho, essa conta dá enorme. Então, à medida que você vai aproximando do zero, a derivada dessa função vai ficando cada vez maior. Isso dá um monte de dor de cabeça que a gente vai ver depois em aplicações, que a derivada de uma função tem a ver com a velocidade com que as coisas mudam, né? E o fato de não ter derivada naquele ponto, a derivada tender a infinito naquele ponto, dá dor de cabeça. Dor de cabeça tecnológico, inclusive. Tem consequências técnicas. Vamos olhar isso no GeoGebra, rapidinho, tá? Última coisa que a gente vai fazer. Essa aula está meio comprida, né? Olha lá, ó.
Função raiz, está vendo? Essa curva vermelha. Na verdade, se você olhar ela pelo eixo x, é uma parábola, né? É uma parábola deitada isso aí. Porque se o y é raiz de x, então x é y², né? Mas, olhando aqui como raiz, dá uma curva assim, ó. Já escolhi um ponto sobre essa parábola, né? A derivada dela é aquele 1 sobre 2 raiz de x. Pode pedir para o GeoGebra calcular, usar a função derivada, né, do GeoGebra. Olha ela aqui, ó. Olha o grafo da derivada. O que está acontecendo? Vamos ver a tangente, a função. Onde é que está a tangente? É aqui, ó. Já mandei traçar a tangente. Então, o gráfico da derivada é o gráfico da inclinação dessa tangente. O problema dessa função raiz é que quando você vai chegando perto do zero, a tangente vai ficando vertical, a inclinação aumenta, aumenta, aumenta. Uma reta vertical tem inclinação infinita, né? Uma velocidade infinita. Essa reta vai ficando cada vez mais inclinada. Quanto mais perto do zero, mais inclinada ela fica. Então essa curva verde, que é a derivada da curva vermelha, ela tende a infinito quando você chega perto do zero, né? Isso tem consequências práticas. Vamos ver numa aula mais para frente alguns exemplos práticos, onde a gente usa isto. Tá ok? Muito bom. Então, essa é a derivada. Ele pede no exercício para calcular uma área, né? Uma área no item B, ele pede calcule a área sobre F acima de novo aquela observação, né? Dizendo onde é que estão os eixos. Acima do eixo y igual a zero, nesse intervalo de x. Novamente a mesma coisa, né? Nunca deixe de fazer o esqueminha. Eu tenho uma função f, eu quero calcular a área entre 0 e 9, ó. Entre 0 e 9. Entre 0 e 9, né? Entre 0 e 9. Então é esta área aqui, ó. Como é que eu faço isso? Acha a primitiva. Acha a primitiva. Essa área aqui é primitiva no x igual a 9 menos a primitiva no 0, ok? Bom, qual é a primitiva desta função? Então vamos lá, vamos com muita calma aqui. A função é raiz de x. Então eu não quero a derivada agora, eu quero a primitiva. Eu quero que a derivada de x a meio. Então como é que é o raciocínio? A primitiva é, como quando você deriva, você tira 1, então agora eu somo 1. É aquela formulinha, se você preferir, né? Você tem x a n. Para achar a primitiva, é x a n menos 1 sobre n menos 1. Né? E se eu quisesse derivar, seria o contrário. Né? Se eu quisesse derivar, seria n, x a n menos 1. Então aqui eu vou ter que somar 1. Então a primitiva é algo assim, né? É algo assim. X a meio. Se eu somar 1, meio mais 1 é 3 meios. 2 e 1, 3. Então é x a 3 meios dividido por 3 meios. É isso aqui. Essa aqui é a primitiva. Mais um número qualquer, né? Lembra que você sempre pode somar um número qualquer, porque na hora que derivar dá zero. A derivada desta parte aqui dá x elevado a meio. Caiu 3 meios, corta, tira 1, tá ok? Escrevendo de maneira simplificada, escolhendo A igual a zero. Novamente, eu não vou precisar dessa constante. Escolha A igual a zero. Então, a primitiva que eu vou usar vai ser, vamos escrever aquilo de maneira mais decente, x a 3 meios, né? Dividir por 3 meios é multiplicar por 2 terços, né? Vezes x a 3 meios. X a 3 meios é raiz quadrada de x ao cubo, né? É raiz quadrada de x ao cubo. Você pode escrever isso assim, se você preferir, né? Escrever assim. Isso aqui é 2 terços de x ao cubo é x2 vezes x. Então aqui fica x vezes raiz de x. Outra maneira de escrever a mesma coisa, né? É assim que o GeoGebra escreve lá, tá ok? É assim que ele escreveu essa derivada quando eu pedi para ele calcular. Vamos ver lá, ó. Olha, ó, a primitiva, desculpa, primitiva, ó. A função cuja derivada da raiz de x é 2 terços raiz de x vezes x, tá ok? Agora ele quer que calcule a área entre 0 e 9. Então acabou, pronto. Essa área que ele quer calcular no item B
é a primitiva no ponto final, que é 9, menos a primitiva no ponto zero, ok? É 2 terços x raiz de x, né? No ponto 9, é 2 terços vezes 9 raiz de 9. E no ponto zero é zero, né? Primitiva no ponto zero aqui, f de zero é zero, menos zero. Então isso vai dar raiz de 9 é 3, corta com 3, dá 18. Tá certo? Não errei na conta não, raiz de 9 é 3, corta, dá 18. Então essa área dá 18. Pronto, simples assim. No GeoGebra, conferido para terminar. No GeoGebra. Área de 0 a 9, ó. Já calculei aqui, ó. Dá 18, tá vendo? Esta área que está embaixo da função raiz. Pronto, e com isso, a gente aprendeu a lidar com polinômios e com funções potência, com qualquer potência. Tá ok? Menos achar a primitiva do x a menos 1, do 1 sobre x que dá o logaritmo. Vamos ver isso numa outra aula. Ok? Perfeito. Por hoje é só e já foi muito, né? Até mais.